Talvez você ache que meditar é calar a mente. Aí você tenta praticar, não consegue e conclui: a meditação não é para mim. Hoje vamos mudar a abordagem, tentar algo completamente diferente, não vamos tentar silenciar nada, vamos apenas ouvir. Agora, por 3 segundos apenas, simplesmente ouça os sons que chegam até você. O que acontece quando você não luta com os sons? Aparece uma presença, um fundo silencioso que não precisa expulsar pensamento nenhum. Esse vídeo é sobre descobrir esse silêncio que escuta no meio do blá 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 da mente. Não é fuga, é uma habilidade cognitiva, é uma presença atencional e ela é treinável. Eu sou Andrés Denúcio, psicólogo, professor de meditação e de yoga, fundador do Instituto Isvara, criador da Confraria da Mente, e nesse canal falamos da mente, do seu entendimento e da sua transcendência. Em um dia nublado, a gente esquece do céu porque só vemos as nuvens. Algo parecido ocorre com a mente. Ela está cheia de pensamentos, lembranças, fantasias, ideias de todos os tipos e a gente esquece do fundo. Nesse vídeo, não vamos caçar nuvens, vamos lembrar do céu. O esforço de parar de pensar gera 2 resultados: tensão e frustração. Tensão porque a mente se sente vigiada, observada, perseguida e ela reage. E frustração porque qualquer pensamento que aparece é uma prova de nosso fracasso. Então, o paradoxo é, quanto mais tentamos impor o silêncio, mais barulho percebemos. Proponho pararmos com essa guerra em relação à nossa mente e mudarmos o local em que focamos a nossa atenção. Na psicologia da atenção, temos o hábito de focar no objeto, o som, o pensamento, a sensação que surge, e esquecemos do campo. Palavras difíceis, parece uma coisa teórica, mas não é, extremamente simples. Nós temos o som, ou o pensamento que aparece, e nós temos todo o ambiente no qual esse som ou pensamento aparece. Se focamos a atenção no som, ele se torna grande, enorme. Se focamos a atenção no ambiente, o som, ou o pensamento, ou a sensação perturbadora, continua ali. Mas ela é um elemento de algo muito maior. O objeto perde relevância. Ele continua existindo, mas não ocupa toda a tela de nossa atenção. Então nós temos 2 opções. Ou abraçamos o objeto, ou abraçamos o todo. Quando tomamos consciência do todo, o objeto, o som, o pensamento, a perturbação se torna menor e deixa de nos incomodar. Conseguimos lidar com ela com muito mais facilidade. Então, vamos transformar isso em uma prática simples. Comecemos pelo som. Preste atenção mais uma vez aos sons que chegam até você. Apenas ouça. São vários sons. Busque o ambiente maior. Feche os olhos se quiser. Busque o ambiente sonoro no qual alguns sons aparecem. Percebe a diferença entre o som e o fundo? Mas isso não é só uma coisa auditiva. Pense agora nas sensações físicas. Talvez as sensações de encostar na cadeira, ou se está em pé, as sensações na sola dos pés, qualquer sensação física. Mapeie o corpo, escaneie o corpo mentalmente e observe as sensações. Tem uma aqui, outra ali, mas tem o corpo, e tem a vida, e tem o mundo. Percebe a diferença entre uma sensação específica e o contexto mais amplo? Quando você abre, digamos assim, a sua atenção, a tira de um objeto específico e toma consciência do contexto mais amplo, algo discreto, porém muito importante, se torna perceptível. A consciência, você, está presente antes do evento acontecer, o pensamento, o barulho, enquanto ele está presente, e depois que ele desaparece ou se modifica, a consciência continua presente. E então você começa a entender
aquela presença silenciosa, sempre constante e imperturbável, como sendo algo diferente do blá 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 contínuo da mente, e aquilo que parecia uma coisa mística e exótica se transforma em algo palpável. Nada do que estou dizendo aqui é crença. Você pode ver isso com seus próprios olhos, pode reconhecer isso com a sua compreensão. Tá? Então a meditação deixa de ser algo difícil e passa a ser algo muito simples. Isso que estou sinalizando serve para qualquer técnica de meditação que você utilize. É muito importante a gente não cair na fantasia romântica e mística de que você vai meditar e vai ter prazeres celestiais e vai sair fumaça pelas orelhas e vai acordar levitando no meio da sala. Não, não. Pé no chão, realidade. O processo meditativo vai fazer com que você ganhe crescente consciência dessa consciência imperturbável, vai gerar crescente discernimento em relação aos seus pensamentos e com tudo isso você conseguirá viver com mais objetividade, com mais eficiência, com menos desgaste e sim, terá dias que sentirá emoções de paz extremamente profundas e gratificantes. Um outro elemento importante é entender que uma disciplina rígida, um esforço de vontade enorme, intenso, poderoso, produz o efeito que a gente não quer. Essa luta com os pensamentos torna os pensamentos muito vivos para nós. Se nós queremos mudanças em nossa vida, em nosso comportamento e na meditação, na relação que temos com os pensamentos, a disciplina suave que ensinamos na confraria é a chave que resolve o problema. É a chave que, humilde e gradativamente, de maneira orgânica, vai produzindo os novos pensamentos, as novas atitudes, os novos comportamentos. Tá? Então, buscar o silêncio de maneira ativa, de maneira agitada, de maneira gananciosa, de maneira apegada, de maneira exigente, não produz o resultado. A arte está em ampliar a atenção para o contexto, porque o contexto maior é a própria onipresença e ela é verdadeiramente imperturbável. Fora dela, todo o resto é agitação. E a onipresença não está longe. Se você faz esse exercício, segue essas diretrizes, você a encontra com facilidade, talvez numa primeira meditação que você venha a praticar. Na Confraria da Mente temos 4 palavrinhas que são como que diretrizes nas nossas práticas. Conscientizar, compreender, controlar e transcender. E isso se aplica perfeitamente a esse tema que estamos discutindo. Quando eu me sinto perturbado, perturbada por um pensamento, por um barulho, seja durante a meditação, seja durante o meu cotidiano, eu primeiro tomo consciência. Estou grudada em um pensamento, em uma perturbação. Resgato o meu entendimento. Nada me impede de mudar o foco, expandir o foco. Posso olhar em volta. Como tenho controle sobre minha atenção, presto atenção ao contexto maior no qual o barulho, a sensação, a perturbação acontece. E dessa maneira transcendo as emoções e as situações específicas que ocorriam por eu estar identificado com esse pensamento, com esse barulho, com essa sensação, com essa perturbação. E dessa maneira, trabalhando com isso frequentemente, transformo estados em posturas, em atitudes. Então convido você a praticar isso, dedique um dia e veja o resultado que obtém. Só um dia. Lembre, toda vez que se sentir um pouco perturbado, perturbada, amplie o campo, tome consciência o âmbito maior. Estou com um problema no meu relacionamento. Tá, mas o trabalho está tranquilo, a relação com a família, os meus pais, os meus filhos está bem. Estou com um problema de saúde. Sim, estou com um problema de saúde. Mas amplie. Mas minha relação está boa, meu trabalho está bem, a relação com os meus amigos e familiares está boa. Então, quando você amplia, o objeto perturbador perde relevância e você consegue administrar a situação com muito mais eficiência e muito menos estresse. Então, as nuvens continuam nuvens e o céu continua céu.
Mas quanto mais consciência tivermos do céu, menos vamos precisar corrigir as nuvens. E no meio do barulho da mente, meditar é descobrir o silêncio que escuta. Neste vídeo, treinamos de ampliar o campo. No próximo, vamos treinar de perceber o intervalo, esse lugar místico em que a realidade se revela.